pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Papo Sebrae. Nós estamos gravando nas dependências aqui do setor de indústria e abastecimento, onde funciona a sede do Sebrae DF. Hoje, numa prestação de serviço para você, nós vamos falar um pouquinho da adesão ao Simples Nacional. Prazo final está chegando. Quem vai nos ajudar de forma bem didática é a Rosimeire Prado, analista do Sebrae DF. Rosimeire, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Estevão. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. É muito importante, eu diria até estratégica essa adesão, né? Exatamente. Né? Tem várias vantagens aí que o contribuinte tem em permanecer no Simples ou para quem não está no Simples aderir. Né? Isso é importante, ou seja, são dois viés, né? Você tem aquele que já está desfrutando desse sistema tributário mais simplificado, mas tem que renovar isso, a palavra seria renovar? No caso, para quem sofreu desenquadramento, né? Por conta de dívidas, né, com a União, então sofreu esse desenquadramento e precisa retornar a esse regime tributário. Ou seja, quem tem dívidas, não as negociou, está inadimplente, digamos assim, tem que equacionar isso para voltar a esse sistema. Exatamente. Precisa fazer a negociação desse valor. É uma pré-condição, inclusive. É uma pré-condição. A Receita Federal, no ano passado, ela enviou, né, termo de exclusão para esses contribuintes que estavam com essa pendência e já avisando que haveria o desenquadramento. Então, esse desenquadramento realmente aconteceu e essas empresas têm a oportunidade de ainda assim fazer a negociação para retornar para esse regime tributário. É interessante porque essa negociação, presumo, porque sempre os governos, seja o federal, sejam os estaduais e até os municipais, quando abrem negociações, as condições são bem favoráveis em termos de parcelamento, taxas de juros, né? Tem que aproveitar, né? Com certeza. Tem um parcelamento, você pode escolher quantidade de parcelas, tem inclusive descontos. Então, basta o contribuinte acessar o sistema, né, para verificar quais os benefícios que ele tem no sistema, se tem desconto, a quantidade de parcelas e realizar esse parcelamento. Rosimeire, porque agora, falando para você que possa ainda ter dúvidas relacionadas ao Simples Nacional, por que esse sistema é tão importante, estratégico para a vida, até a vida útil do micro e pequeno empreendedor? Ele traz muitas vantagens? Traz bastante vantagens, né? São vantagens que o contribuinte, inclusive, pode até reduzir a carga tributária dele, né? Por ser um regime simplificado, menos burocrático, tem a contabilidade também mais simplificada, a redução dos custos trabalhistas, o regime de caixa acaba sendo mais fácil também. É um sistema mais simplificado. É mais simplificado, também a facilidade de dar baixa, enfim, tem outra coisa. Tem outras vantagens aí do sistema tributário. Agora, o que o Sebrae faz em termos de amparo para essas pessoas que tenham dúvidas? Agora vamos falar, nós já falamos daquelas pessoas que estavam no Simples, desfrutando de todo esse rol de vantagens, algumas delas você citou, por um motivo ou outro, tinham pendências com a Receita Federal, ou seja, não pagaram as dívidas. Para voltarem para esse sistema, tem que renegociar essas dívidas, é uma pré-condição. Agora vamos falar daquelas pessoas que ainda não aderiram, nunca aderiram ao Simples, mas estão interessadas. Como é que elas devem proceder? Elas podem acessar, né, o domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional para solicitar essa adesão ao Simples Nacional. É um site? É um site. É um site específico do Simples Nacional. E é simples, com perdão da palavra, acessar, é totalmente desburocratizado esse processo? É simples, sim. Você pode acessar, utilizar o certificado digital, né, para poder fazer o procedimento lá dentro do site. E no caso do microempreendedor individual, ele precisa gerar o código de acesso para poder fazer a adesão ao Simples Nacional e posteriormente ao CIMEI. Aí, no caso, eu já entrei numa questão que até avancei o assunto, né? No caso a ME e EPP, quando ela não aderiu ao Simples, ela vai precisar do certificado digital, né? E no caso do MEI, que ele já, desde sua abertura, ele faz parte do regime do Simples
com a escolha do CIMEI, né? Se ele for desenquadrado, ele precisa acessar também esse domicílio tributário eletrônico para poder fazer o retorno para o Simples Nacional com a opção do CIMEI. O Sebrae DF dá esse tipo de informação, ajuda nesse processo? Com certeza. O Sebrae DF passa essa informação, são agências, né, de atendimento, onde os contribuintes podem procurar para poder tirar as dúvidas, esclarecimentos e realizar esse procedimento dentro do domicílio tributário. E é interessante que quando você fala domicílio tributário, é onde a empresa atua ou vai atuar. O domicílio tributário é um site, né, da Receita Federal onde você faz a adesão ao Simples. Nós estamos conversando hoje com a Rosimeire Prado, analista do Sebrae. Ela está falando um pouquinho sobre esse prazo para adesão ao Simples Nacional, né? O Simples Nacional, desde que começou a vigorar, digamos assim, Rosimeire, ele vem ajudando muito, principalmente quanto aos impactos financeiros para as empresas, né? Você já citou uma carga tributária mais leve, né? Houve recentemente uma reforma tributária, depois de muito tempo aprovada pelo Congresso, mas independentemente disso, o Simples Nacional não foi afetado, ele foi preservado. E isso dá à empresa a chance de ter um impacto muito menor em termos de tributos, né? Exatamente. Até mesmo porque os tributos, eles são, a maneira de pagar os tributos é em um documento de arrecadação único, né? Então, o empresário, ele não tem aquele trabalho de estar somando vários documentos de arrecadação para poder pagar os seus tributos. E enxerga-se uma redução de até 40% da carga tributária da empresa na adesão do Simples. 40%. Eu acho que isso materializa e dá uma certa, um dado muito concreto para você que ainda não aderiu, está pensando em aderir, porque 40%, no final das contas, até para o equilíbrio financeiro de qualquer empresa, principalmente as pequenas, isso é um ganho tremendo, né? Com certeza. É sempre bom reduzir custos e despesas, né? Vamos dar mais uma informação para o micro e pequeno empreendedor. Tem algum site aqui do Sebrae que você possa dividir ou que ele possa procurar qualquer agência do Sebrae hoje espalhada pelo DF pode prestar esse atendimento relacionado ao Simples? Pode sim, qualquer agência. Eles também podem entrar em contato pelo 0800 570 0800 para poder verificar as informações ou verificar também qual agência mais próxima da sua residência ou da sua empresa, né? E é interessante que muitas vezes o Simples Nacional, pela própria simplificação dos procedimentos, até pode dar ao empreendedor a chance dele mesmo fazer a contabilidade, né? Sim, essa é uma vantagem muito boa, né? O empresário ele pode, inclusive, buscar, se ele não tem o conhecimento, é uma oportunidade dele entender mais sobre essa questão contábil da empresa. Então, o Sebrae está sempre para apoiar. Se existe alguma dúvida, procure o Sebrae, porque o Sebrae vai conseguir te apoiar, te tirar as dúvidas e te orientar do que fazer, como fazer e quando fazer, né? Porque o MEI ele tem as suas obrigações. E o Sebrae está sempre para apoiar nessas obrigações. Antes da gente encerrar, a gente sempre bate na tecla, viu, Rosimeire, aqui no nosso Papo Sebrae, da necessidade, da urgência de qualquer empresário, independentemente do tamanho da organização da empresa dele, ter noção exata do planejamento financeiro, mas há pouco você destacou algo que eu julgo também preponderante, o planejamento contábil. É sempre bom, aproveitando a simplificação do processo do Simples Nacional, entender também da contabilidade, né? Sim, porque a contabilidade, quando você faz esse planejamento, você acaba reduzindo você acaba reduzindo os riscos, né, da empresa, de, por exemplo, quando você faz esse acompanhamento, você entende quando que a sua empresa está no risco de desenquadrar e se você toma as providências cabíveis a tempo, isso não vai acontecer. Então, você não vai ter esse dispêndio de tempo, né, para poder resolver essa questão e também o dispêndio financeiro, né? Porque muitas vezes você pode ter até aí um custo por não ter feito esse acompanhamento. Rosimeire Prado, analista do Sebrae, privilégio tê-la aqui, obrigado, viu? Eu que agradeço. Fique atento, portanto, Simples Nacional traz muitas e grandes vantagens. Até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.